Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado Manuel de Novaes Cabral, presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Olhando para os jornais de hoje, quero começar por falar da crise que vivemos por estes dias. Já não estamos apenas a olhar para a Grécia, para a Itália e para Malta quando falamos dos imigrantes. Há uma situação muito complicada entre Inglaterra e também França. Sandra, eu escolhi de facto alguns temas e o primeiro é esse que referiu. Talvez porque as primeiras páginas andam muito pela espuma dos dias e estes temas são efetivamente, ou este é um dos temas mais profundos que afeta a nossa realidade do dia-a-dia e que tem muito a ver com uma série de muros, com uma série de dificuldades, com uma série de problemas que têm vindo a acontecer pelo mundo fora, mas em particular na União Europeia, e isso preocupa-nos mais porque nós tínhamos obrigação, enfim, o projeto de paz, o projeto político da União Europeia, que tem sido analisado muito mais numa perspectiva económica do que numa perspectiva política, e nós às vezes esquecemos que a União Europeia é efetivamente um projeto político em primeira linha, mas efetivamente estas questões, nós tínhamos obrigação de, com a nossa história, com a nossa cultura, com, enfim, toda a evolução que nós temos vindo a ter, tínhamos a obrigação de saber lidar com este tipo de questões de uma outra maneira. E efetivamente o que é que nós estamos a fazer? Nós, em vez de dialogar e de prevenir um conjunto de problemas, nós estamos a reprimir e a defender-nos, sobretudo em alguns países, e estamos a ver, nós agora falamos nesta questão que está a acontecer no Canal da Mancha, no Eurotúnel, entre a França e a Grã-Bretanha, mas efetivamente estão a acontecer uma série de muros pela União Europeia fora. Basta falar na Hungria, 175 km de muro, é uma coisa brutal para prevenir os imigrantes da Sérvia, dos Balcãs, mas há também outros muros na Grécia e Espanha e o Mediterrâneo. Quer dizer, o Mediterrâneo não é propriamente um muro, mas é um problema, é uma dificuldade. É já um cemitério por esta altura. Nós temos dificuldade nós europeus, de uma forma geral, e portanto, quando nós falamos na Grã-Bretanha e na França, ou falamos na Hungria, ou falamos na Espanha, ou falamos noutro país qualquer, estes problemas não são problemas de cada um destes países, sobretudo num mundo ou numa Europa que pretende ter as suas fronteiras abertas. São problemas de toda a União Europeia e, portanto, é necessário, obviamente, prevenir e dialogar para não termos de reprimir, porque, efetivamente, o que é que nós vemos nas televisões, nas imagens que nos chegam, é que a cara dos imigrantes, ou melhor, estes imigrantes têm a cara do desespero, é o desespero que leva à violência e é a violência que leva aos extremismos. E quando falo em violência, é obviamente que é muitas vezes dos próprios imigrantes e de quem se defende a entrada desses imigrantes, mas depois os extremismos, e voltamos à vertente política da União Europeia e dos diferentes países, o emergir de uma série de extremismos que estão a acontecer em vários países da União Europeia, até inclusivamente em alguns países do norte da Europa que tradicionalmente têm uma abordagem muito mais soft deste tipo de problemas, obviamente que os extremismos ganham lugar por questões que têm a ver com o desemprego, por questões que têm, enfim, por uma série de outras questões. Poderá até dar razão ou dar força àqueles que no Reino Unido defendem a saída da União Europeia. Exatamente. Portanto, tudo isso está a acontecer motivado pela falta de capacidade que os líderes europeus têm vindo a ter de enfrentar estas questões pela via do diálogo e da prevenção, que é aquilo que em primeira linha e em termos políticos deveria prevalecer, julgo eu. Insistiu muito na questão da prevenção, não sei se poderemos aplicar essa perspectiva ao tema que escolhe para abordar de seguida, quando falamos na questão do despovoamento. Poderíamos ter antecipado aquilo que foi acontecendo em algumas zonas do país e agora até seguir as pistas que nos vão chegando de fora? Ou seja, eu achei muito interessante esta abordagem, porque efetivamente o que é que se passa nesta notícia que eu escolhi, que não é propriamente uma notícia, é muito mais uma reportagem no Público de hoje, sobre, e leio o título, um mundo rural moderno está a desenvolver-se em Auvergne. Auvergne é uma região que nas últimas dezenas de anos teve um enorme despovoamento e que está a reagir. Está a reagir como? Está a reagir através de políticas ativas de emprego e de apoio
apoio a quem quer retornar e voltar para o mundo rural, ou retornar para as suas terras, ou voltar para o mundo rural, porque olha, muitas vezes pelas mais difíceis razões, que são as razões que têm a ver com a crise e com o desemprego. E também isto toca, de certa maneira, a questão anterior. E, efetivamente, quando há alguns problemas nas cidades, o mundo rural abre algumas pistas, algumas portas. E, enfim, o que está a acontecer em algumas regiões francesas, e aqui concretamente o caso que se conta é o da Auvergne, é exatamente a capacidade que, em termos de políticas ativas, os municípios e as regiões, que em França têm muita força e têm um papel ativo muito grande a este nível, estão a ter no sentido de criar mecanismos para receber quem quer ou voltar ou ir para o mundo rural, com pequenos negócios, com pequenas atividades ligadas ao turismo rural, ligadas à atividade económica local e, portanto, cá em Portugal há algumas coisas a acontecerem muito bem e, efetivamente, nós sabemos que, ao nível da agricultura, as coisas têm-se passado muito bem ao nível do emprego agrícola, da criação da atividade económica agrícola. Há muito mais empresas na atividade terciária, na atividade agrícola a surgir do que nas outras, nos outros setores. E, portanto, há coisas cá em Portugal a acontecer muito bem. Mas, se nós não temos outro tipo de políticas ativas, quer ao nível nacional, quer ao nível local, e nós não temos o nível regional como tem a França e que é efetivamente uma almofada com um peso muito forte, se nós não temos essas políticas ativas com a imigração, com o envelhecimento da população, com uma série de outros fatores, nós vamos ter cada vez maior dificuldades e vamos ter cada vez um país mais desigual. Nós não queremos caminhar para números como, por exemplo, os da Grécia, que tem uma população semelhante a Portugal e que tem na sua capital mais de 50% da população e na segunda cidade mais uns 15 a 20%. Portanto, que é uma desigualdade brutal e o resto do país praticamente deserto. E isso era muito negativo. No passado houve uma tentativa de minorar este tipo de problemas através da ativação daquilo a que se chamou a determinada altura as cidades médias, portanto, fazer com que as pessoas não viessem para as cidades maiores e tivessem infraestruturas suficientes e necessárias e a atividade económica, cultural nas ditas cidades médias. Hoje há a sensação, cada vez mais, que é possível encontrar mecanismos que são mecanismos lentos, mas que são mecanismos possíveis para que as pessoas possam, mais do que fixar-se, retornar ou voltar para o mundo rural através deste tipo de atividades económicas, através deste tipo de infraestruturas. Mas para isso é preciso que as pessoas sintam que têm questões como a educação, a saúde, o comércio, a segurança, enfim, bem tratados, vou dizer de uma forma muito simplista, mas, portanto, há meios para o fazer, nós não temos sido capazes de o fazer. Esperemos que nos próximos tempos sejam mais risonhos e vale a pena estudar este tipo de exemplos, como este da Auvergne, que hoje é extensamente tratado aqui no público e, aliás, seguido, já agora chamava a atenção, se me dá licença, Sandra, para um estudo de um projeto chamado Demospin, ou Demospin, não sei como é que se diz, sobre exatamente a demografia, o despovoamento de Portugal e algumas tendências que estão a acontecer. Já lá vamos ao Douro do vinho. Para já vamos ao Douro, o rio que, para além dos passeios turísticos, permite também a organização de eventos desportivos. Quero destacar este assunto. Quero. É exatamente aquilo que está a acontecer nas margens do Rio Douro, nas margens da Foz do Douro, entre o Porto e Vila Nova de Gaia, que é descrito por esta fórmula F1H2O, que é a Fórmula 1 da água. De facto, o que é que eu destacava aqui é a capacidade que o Porto tem tido nos últimos anos de atrair
um conjunto de iniciativas desportivas que são muito populares e que têm muito destaque nos mídias internacionais. E isto, quando nós estamos a chamar a atenção, obviamente, para este desporto, num cenário como este das margens do Douro, que é de facto um anfiteatro absolutamente excepcional, um anfiteatro natural para ver este tipo de desportos, para os situar e para os ver, obviamente nós estamos a chamar a atenção para as cidades que envolvem o Rio Douro, a foz do Rio Douro, mas estamos a chamar também a atenção para as outras cidades e os outros territórios envolventes, porque o Porto efetivamente é cada vez mais, e o turismo, os números do turismo, basta ver os números do crescimento imenso da movimentação do aeroporto de Sá Carneiro, a inauguração há dias do novo terminal de passageiros de Leixões, toda a multiplicação das atividades em termos da navegação turística do Rio Douro e, portanto, tudo isto, este tipo de atividades que tem, como referia, um grande impacto e uma grande presença nos mídias internacionais, chamam a atenção para as nossas cidades, para os nossos territórios e para esta afirmação, como eu estava a dizer também, do Porto ser um grande hub, um grande centro de atração e de difusão de turismo, eu diria, para o norte e centro de Portugal, mas para todo o noroeste peninsular. Olhando para o Douro e para o vinho que nele se produz, faltam poucas semanas para o arranque das vindimas. De que forma é que o IVDP tem estado a apoiar os produtores? Olha, há um momento que é muito importante, e eu julgo que é isso que a Sandra quer referir, há um momento que é muito importante para o Douro, que tem a ver com a definição daquilo que nós chamamos, aquilo que se chama legalmente o benefício, que é o vinho que pode ser transformado em vinho do Porto, dito desta forma tão simples. E, efetivamente, isso aconteceu há cerca de uma semana atrás, o Conselho e aconteceu da forma mais estável, digamos assim. O Conselho Interprofissional, que é um órgão do IVDP, que é composto paritariamente por representantes do comércio e da produção e é presidido pelo presidente do IVDP, nós conseguimos reuni-lo, e quando eu digo conseguimos reuni-lo, isto tem a ver com a estruturação da produção, depois de todas as transformações que o Governo entendeu fazer, resolvendo a questão da Casa do Douro, e quando falo da Casa do Douro é a questão da representação da produção, e portanto foi possível reunir em tempo útil o Conselho Interprofissional. E quando eu digo em tempo útil, quero dizer que a lei prevê que o benefício seja estabelecido em cada ano pelo Conselho Interprofissional até ao dia 31 de julho de cada ano. E, portanto, nós conseguimos reuni-lo, portanto, fazer a sua composição, reuni-lo, e o Conselho Interprofissional decidiu que este ano o benefício seriam de 111 mil pipas de vinho que pode ser transformado em vinho do Porto, o que representa um acréscimo de 6 mil pipas relativamente ao ano passado. O ano passado o benefício atribuído foi de 105 mil pipas e, portanto, tendo em conta que houve um grande debate, mas depois houve um grande consenso, porque foi aprovado por unanimidade, portanto houve posições diversas, e por isso mesmo é que eu digo que houve um grande debate, mas o consenso foi total, o que quer dizer que produção e comércio estão de acordo que este é um número adequado para fazer face a todas as questões necessárias com a estabilidade da vindima da região de Marcada do Douro, em particular naquilo que diz respeito ao vinho do Porto, que é este produto magnífico e que tem este papel importantíssimo nas exportações portuguesas, mas também na projeção do Porto, do norte de Portugal, da região de Marcada do Douro e de Portugal. Manuel de Novaes Cabral, muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado. Bom dia. Avançamos neste Bom Dia Portugal.